A mãe cheia de dor disse assim: o nome dele é Benoni. Leva ele, limpa ele. E Jacó olhando. Repita comigo: e Deus olhando. Eu sentindo dor. Eu trazendo a minha dor para o que eu gerei. Aí Deus dizendo assim: Benoni não. Eu vou mudar a dor. O nome do menino é Benjamim, o filho da minha alegria. Levanta as duas mãos para o alto que eu quero profetizar para você. Talvez no meio do caminho você teve um susto. Talvez no meio do caminho você se desesperou porque você não estava esperando o que aconteceu. Mas Deus manda dizer para você: o que era para trazer dor, eu estou trazendo alegria. Abra sua Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 35. Jesus está aqui. Você crê? Gênesis capítulo 35, versículo 16. Se você achou, diga amém. E partiram de Betel. E havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata. E deu à luz Raquel, e ela teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhes a alma, porque morreu, ela chamou o seu nome Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra. E a tua palavra, ela é fiel, ela é viva e ela é eficaz. Ela é poderosa. Senhor, em nome de Jesus, neste momento, eu apresento a tua igreja diante de ti. Senhor, nós neutralizamos todo ladrão da semente da tua palavra. Toda semente que será lançada nessa noite encontrará terrenos férteis, preparados para produzir o seu fruto. Senhor, nenhuma semente cairá à beira do caminho, entre as pedras ou por entre os espinhos. A tua palavra será ministrada e ela não voltará vazia. Deus, em nome de Jesus, o Senhor tem uma palavra rema para nós nessa noite. O que era para ser dor, o Senhor vai transformar em alegria. Porque eu creio, porque a notícia de hoje era para ser uma má notícia, mas a notícia se transformará. Eu não sei se você já entrou no culto, mas eu quero liberar a primeira palavra para você. O que era para te trazer problemas, Jesus está trazendo a solução. Você crê nisso? Você crê nisso? Toma o seu assento. Irmãos, a vida de Jacó é uma vida cheia de rumos, de mudanças de trajetórias. É uma vida onde ele passa por muitas e muitas provações, até chegar a um momento onde Deus vai o conduzindo a sua história e o seu propósito. Para entender o peso e a profundidade desse texto, de qual eu li para vocês, é preciso voltar um pouco ao tempo. Jacó, ele nasce junto com Esaú. Ele nasce agarrado no calcanhar do seu irmão. Mas já no ventre existia uma promessa para Jacó: o maior serviria o menor. E Jacó já tinha essa promessa dentro dele. Quando Jacó nasce, a sua mão no calcanhar do irmão, o nome já diz tudo. O nome é agarrado. Quando sua mãe coloca o seu nome, ele significa aquele que agarra. Jacó, ele começa a sua caminhada. A Bíblia vai dizer que o seu irmão Esaú, ele é um grande caçador e ele era um armador de tenda. A história vai levar Jacó para ambientes que talvez ele nunca imaginaria. Jacó tinha uma promessa da qual ele não sabia. A promessa era no ventre, porque as nossas promessas e aquilo que Deus faz começa na eternidade. A Bíblia vai dizer que quando Deus ele chega para o profeta Jeremias, diz: Jeremias, eu te vi antes de você ser gerado e te santifiquei no ventre da tua mãe. Então nós, irmãos, já nascemos com um propósito. Nós não somos um erro da sociedade.
Se você veio aqui e não sabe de onde você veio ou para onde você vai, eu preciso lhe dizer, você nasceu com um propósito e é para o reino dos céus que nós voltaremos. Jacó nasce com um propósito, ele vai crescendo. Só que em meio à sua história, em meio à sua vida, em meio àquilo que ele vem passando, ele compra a primogenitura de seu irmão Esaú. Esaú vende a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Você conhece a história. Quando seu pai Isaac vai abençoar, achando que Esaú na verdade era Jacó, Rebeca está guardando aquela informação. Mas quando Esaú quer ser abençoado, ele não pode mais, a bênção era única. Esaú, ele fica tão bravo que ele ameaça Jacó de morte. E a sua mãe tem uma ideia: leva ele para a casa de Labão, meu irmão. Jacó sai. Jacó perde o conforto, Jacó perde o travesseiro, Jacó perde os direcionamentos do seu pai, um patriarca. Jacó perde o conforto da sua mãe. E no meio de uma noite ele acha uma pedra. Ele pode até ter perdido tudo na terra, mas ele ainda tinha uma coisa no céu: Deus não desistiu de Jacó. Independente de qualquer coisa que ele fez naquele momento, Deus não desistiu dele. Jacó deita, Jacó dorme, Jacó tem um sonho, ele sonha com o reino aberto. Irmão, você está fugindo de uma ameaça de morte, você acabou de se passar um usurpador, mas os céus se abriram para ele. Ele observa aquele momento e ele diz: eu não sabia, Deus estava neste lugar. Irmãos, quantas vezes nós entramos na casa do Senhor, e quando nós entramos no ambiente da adoração, a gente olha para o céu e diz: Senhor, eu não sabia, o Senhor está neste lugar. E como o Senhor tem tanta certeza, pastor? Porque a Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está presente. Irmãos, Deus não está presente numa estrutura, mas quando um povo, ele resolve adorar o nome dEle, ele decide descer a casa e diga: eu vou ali, porque eu encontrei alguém que me adora em espírito e em verdade. Deus não está procurando estrutura, Deus está procurando o teu coração para habitar. É por isso que Ele não desistiu de você, Jacó. Você pode até correr, mas antes de você chegar no destino, Deus já está lá. A Bíblia diz que ele dorme, ele levanta um altar, porque a vida muda de uma noite. A pedra que era travesseiro se transformou num altar. Sabe o que é que Deus está dizendo, irmãos? É que Ele vai mudar a nossa perspectiva mental. Ele vai mudar aquilo que você achava que era duro, vai transformar no ambiente de adoração. Aquilo que você achava que era desconfortável, você vai entender que na verdade é o objeto que Deus fez você usar para dizer: aqui Deus está. Jacó, ele acorda e vai direto para Padã e Arã. Ele encontra a sua amada Raquel no poço. Ali ele se apaixona, conhece o seu sogro chamado Labão. Ele se apaixona, quer casar com ela, e Labão diz: são 7 anos trabalhando para casar com a minha filha. No dia do casamento, não sabe ele, ela usava uma burca. Quando vai para a lua de mel, quando ele percebe, não era ela, era Lia. E quando acorda pela manhã, ele diz assim: Labão, tu me enganaste. Ele diz: pois é, Jacó. O espiritual está dizendo: a gente colhe o que planta. Ninguém planta maçã para colher melancia. Um dia todos nós colheremos o que nós plantamos. Sabe o que é interessante? É que para o plantio a gente escolhe o que planta, mas para a colheita não. Para a colheita nós vamos colher o que nós plantamos. Eu posso abrir um parêntese? Plante aquilo que é do reino. Plante aquilo que vem do céu. Plante aquilo que vem do Cristo. Porque quando você colher, a colheita é abundante, a colheita é boa, a colheita é perfeita, a colheita é agradável. Irmãos, Jacó trabalha mais 7 anos pelo coração e o amor da sua amada. São 14 anos para viver um amor. Interessante que ele ama Raquel, mas ela não dá filhos. Ele não ama tanto Lia, mas ela dá fruto. Porque tem coisas na nossa vida, irmãos, que mesmo que a gente não goste de fazer, a gente vai servir. E tem coisas que a gente ama, que o Senhor faz a gente equilibrar. Às vezes a gente ama tal coisa e não dá muito fruto. Aquilo que a gente nem ama tanto começa a dar fruto. E Lia começa a gerar.
e gerar. E Raquel começa a se frustrar. No ambiente do casamento, Jacó, ele entra sozinho na casa de Labão, mas a sua família está crescendo. Irmãos, é interessante porque antes dele entrar em Padã Arã, Deus aparece para ele. Mas são 20 anos nesse ambiente sem ele ver Deus. Ele olha para o ambiente, eles começam a conjecturar. E quando Raquel engravida, vem José. José vem, que é o filho da velhice de Jacó. Eles entendem, Deus dá uma direção deles saírem daquele lugar. Ele sai daquele ambiente. Você conhece a história, Labão vai atrás dele. Deus dá um sonho a Labão, Labão esquece, eles fazem um acordo. E Jacó chega a Betel. E Deus manda Jacó a Betel levantar um altar. Só que antes de Jacó levantar o altar, ele dá uma ordem: os ídolos que vocês trouxeram, joguem fora. Os adereços, os brincos, joguem fora. E as vestimentas precisam mudar. Irmãos, tem níveis da nossa vida que quando nós vamos subindo, nós precisaremos renunciar passo a passo. Existem duas frases que o Deus não gosta: não tem nada a ver e é besteira. Mas tem um nível que quando você chegar, Deus vai requerer algo de você. Jacó disse: até aqui vocês esconderam os ídolos, até aqui vocês usaram indumentárias, até aqui as vestimentas salvaram. Agora a partir daqui não, porque lá em Betel eu vou levantar outro altar. E no outro altar nós precisaremos adorar apenas um Deus: Elohim, El Shaddai, Elion. E ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é único, ele é adorado, ele é exaltado. É por isso que toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação é dada para ele. Ele diz: até aqui deu, a partir daqui não. O santo é santo. Ou a gente ama o mundo, ou a gente ama a Deus. Não existe em cima do muro com o Senhor. Não existe, é besteira, pastor. Eu visto o que eu quero, eu falo o que eu quero, eu vou para o lugar onde eu quero. Irmãos, a Bíblia diz que nós temos livre-arbítrio, sim ou não? Mas a partir do momento que eu aceito Jesus e dou a chave da minha vida para Ele, é Ele que toma as decisões. Mas a partir do momento que eu tomo as minhas decisões, eu tomo a chave dele e ele também deixa eu resolver e colher as minhas consequências, sim ou não? Mas para chegar em Betel vai ter que renunciar. Para chegar em Betel vai ter que deixar. Aquele que rouba não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que bebia não bebe mais, aquele que farrava não farra mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que mentia, aquele que fofocava não fofoca mais, aquele que vestia roupa curta não veste mais, aquele que vestia roupa apertada não veste mais. Sabe por quê? Porque você não é o centro, Ele é o centro de tudo. Jacó deu a oportunidade delas esconderem e dizer assim: está aqui os ídolos, Jacó, tome. Eu quero viver tudo que Deus tem para a minha vida. Diga para a pessoa que está do seu lado: renuncie. Porque só renunciando você conhece Betel. Talvez você achou que eu vim entregar a você uma chave de carro, uma chave de casa, mas eu vim entregar a você a chave do reino. Eu vim entregar a você a chave da salvação. Eu vim entregar a você a chave da porta estreita. Porque a porta não é larga não, filho, a porta é estreita. Mas nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Levanta as duas mãos para o alto. Só quem vai entrar na porta estreita. Só quem vai entrar na porta estreita. Bate na mão de três e diz assim: vai comigo para a porta estreita. Vem comigo para a porta estreita. Mas enquanto você renuncia, Deus prepara algo glorioso para você. Irmãos, aquele que renuncia tem algo grande. Aquele que renuncia tem galardão do alto. Todos vão. Ninguém fica pelo caminho. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando eles levantam o altar, Deus, Ele desce mais uma vez. Agora não desce para aprender nada, desce para fazer promessas. Porque quem chega a Betel tem uma revelação diferente. Deus disse: eu vou te abençoar, Jacó. A tua descendência será milhares de milhares.
O que eu prometi a Abraão e Isaac, eu prometo a você. Se prepara, porque quando você decidir renunciar tudo, Deus tem uma nova fase, uma nova revelação, uma nova perspectiva para a sua vida. E aquilo que você fazia não vai te trazer mais saudade, porque Ele vai te preencher em tudo. A Bíblia diz, irmãos, que Raquel está grávida. O segundo filho de Raquel. Naquela época não tinha ultrassom. Eu acredito que não sabia-se qual era o sexo do menino. E eu chego no texto do qual eu compartilhei com vocês. A Bíblia diz: e partiram de Betel. E havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata. E deu à luz a Raquel. E ela teve trabalho em seu parto. A Bíblia diz que quando eles estão saindo de Betel, irmãos, parece que eu vejo Jacó arrumando a roupa dos meninos. Vários filhos, várias pessoas, escravos, servos, esposas, concubinas. Talvez o plano de Jacó é: nós vamos chegar em Belém, Efrata. E lá em Belém, se preocupe não, Raquel. Eu monto a tenda, eu preparo o parto, e o menino vai nascer. Porque ninguém, irmãos, ninguém em sua sã consciência vai fazer um parto no meio do caminho. O propósito de Jacó, o plano de Jacó, a Bíblia não diz, mas eu creio que o plano de Jacó era parar em Efrata e dizer assim: é aqui, com calma. A parteira já está aqui, minha filha, não se preocupe. E eles vão andando, são 15 quilômetros de Betel até Belém. Só que a Bíblia diz que no meio do caminho ela começa a ter dores de parto. No meio do caminho ela começa a sentir as dores. E a Bíblia vai dizer que o seu parto, ele está muito trabalhoso, ele está dando trabalho. Talvez eu veja o Jacó olhando para aquela situação dizendo: e agora, onde é que nós vamos fazer esse parto? Eu não estava preparado para isso. Eu não estava preparado para esse momento do menino nascer agora. Mas eu vim lá de Arapiraca para dizer: a felicidade preparada de Deus antecipou o tempo. Deus decidiu antecipar o nascimento do menino. Sabe por quê? Porque ia dar muito trabalho se chegasse em Belém. A Bíblia vai dizer que o parto foi trabalhoso. E sabe o que é que Deus está evitando, irmãos? É que quando você pisar na sua nova fase, você não entre tendo trabalho. Deus está dizendo: quando você pisar na sua próxima fase, ninguém vai entrar dando trabalho para você. Quando você pisar na sua próxima fase, o que era para ser dor, Deus está dizendo: antecipei o tempo. Antecipei o tempo e disse: alabaragachorimiosти, dor não. Está preparado para pisar na nova fase em Belém? Talvez você olhou para Raquel e disse: vamos chegar lá, minha filha. E Deus no céu dizendo: vai não. A felicidade antecipou o tempo. Irmãos, você faz planos, você projeta a sua vida, e Deus vem e bagunça tudo. E Ele nem lhe avisa e nem diz porquê. Jacó é homem de Deus, sim ou não? Jacó é homem de Deus, sim ou não? Mas Deus nunca disse a Jacó, quando José saiu pela última vez da sua casa: Deus deixou Jacó chorar um luto por 20 anos. Deus poderia chegar para Jacó e dizer assim: meu filho, teu filho está, mas maior do que a nossa dor é o propósito que Deus tem para mim e o que Deus tem para você. Maior é o propósito que Deus tem na minha vida do que a dor que eu possa passar. A Bíblia diz que Raquel, ela está tendo problema no parto. É dor, é incômodo. Obviamente que essa dor veio de Gênesis 3,16. Deus disse para Eva: multiplicarei as dores do teu parto. O problema foi instalado. Ela está sentindo dor, mas uma mulher se levanta, a ama e diz assim: não se preocupe não, Raquel, não temas. Diga para a pessoa do seu lado: não temas, porque também terás esse filho. Vai nascer. Da noite para o dia vai nascer.
Você programou um tempo para acontecer, mas Deus está retroagindo na história. Ele está trazendo uma novidade antes do tempo. Sabe por quê? Porque se ele não trouxesse uma novidade antes do tempo, o que iria ser gerado para Belém era dor. Mas ele disse: eu darei outro nome. Porque Deus sempre se antecipa. Um dia Faraó disse: mata todos os meninos. Aí as parteiras se pra e pro lado, ninguém morre. Porque Deus se antecipa. Deus não se deixa enganado. Irmãos, a Bíblia está dizendo que a felicidade, ela retroage, Deus traz. Quando o menino nasce, parece que eu estou vendo a parteira com o menino no braço, e disse: e aí, qual é o sexo? É menino. A mãe cheia de dor diz assim: o nome dele é Benoni. Leva ele, limpa ele, e Jacó olhando. Repita comigo: e Deus olhando. Eu sentindo dor, eu trazendo a minha dor para o que eu gerei. Aí Deus dizendo assim: Benoni não, eu vou mudar a dor. O nome do menino é Benjamim, o filho da minha alegria. Levanta as duas mãos para o alto que eu quero profetizar para você. Talvez no meio do caminho você teve um susto. Talvez no meio do caminho você se desesperou porque você não estava esperando o que aconteceu. Mas Deus manda dizer para você: o que era para trazer dor, eu estou trazendo alegria. O que era para trazer problema, eu estou trazendo resolução. O que era para gerar dor lá em Belém, eu vou tirar de você esse peso. Porque quando você chegar em Belém, Raquel não vai estar, mas Benjamim vai estar. Deus antecipou a bênção do tempo. Sabe para quê? Para ele neutralizar a dor que você sentiria. Irmãos, Deus é tão extraordinário que Ele nem permite que Raquel seja enterrada em Belém. Raquel é enterrada ali mesmo. Por quê, pastor? Porque o que morre, irmãos, tem que ficar no passado. O profeta Isaías diz no capítulo 43: esqueceis das coisas passadas, não se lembreis das antigas. Porque Ele fará tudo novo. Ele fará tudo novo. Ele fará tudo novo. Ele fará tudo novo. Esquecendo das coisas que para trás ficam, eu caminho para o alvo. Sabe o que é que Deus está dizendo? Se Raquel morreu no meio do caminho, deixa lá. Às vezes é o pecado que morre no meio do caminho. Mas a gente quer levar um pouquinho dele, um osso aqui, um osso aqui, eu vou enterrar lá pertinho de mim. E Deus está dizendo: o que morreu, morreu. Repita para mim: o que era para ser dor, Deus transformou em alegria. Quando eu li esse texto, eu conversando com o Espírito Santo, eu dizia: agora eu entendo, Jesus. Quando o Senhor vem e faz como Jesus fez com Pedro, tu não entendes o que eu faço hoje, mas lá na frente tu entenderás. Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu estou estancando o sangramento. Eu estou estancando a dor. Eu estou estancando o desespero. Eu estou estancando o que era para dar trabalho. A Bíblia diz que o parto foi trabalhoso. Repita comigo: trabalhoso. O que era para dar trabalho, Deus está estancando. Porque quando você entrar na nova fase, você vai entrar sem ter qualquer tipo de trabalho. Você talvez carregasse um menino e dizendo assim: foi dor, foi problema, foi processo, foi estreito. Mas Deus está dizendo: eu antecipei o tempo. Encontrei você no meio do caminho. E antes de você chegar até Belém Efrata, eu mudei os teus planos e também mudei os planos de Satanás. Sabe por quê? Porque os planos dele são maiores do que os nossos. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Nós não enxergamos um palmo fisicamente, mas espiritualmente Deus já está lá na frente. Irmãos, quando Satanás ele acha que vai nos derrubar, Deus já chegou primeiro. É por isso que ele quebra o laço do passarinheiro. A Bíblia ela vai dizer que esse parto tem uma dor. Foi trabalhoso.
E acontecendo que saindo-lhe a alma, morreu Raquel. Ela chamou o seu nome Benoni, mas o seu pai chamou-lhe Benjamim. O seu pai chamou-lhe. Diga para a pessoa que está do seu lado: a dor que você estava sentindo hoje, Deus está renomeando ela. É alegria. Sabe quando você pega um arquivo e renomeia ele? É o que Deus está fazendo. Ele está rabiscando os papéis e dizendo: estou renomeando os arquivos. O que era para ser dor, estou trazendo alegria. Eu não quero profetizar só para mim, não. Quero profetizar para você e para essa igreja. O que era para ter gerado dor, Deus está transformando em alegria. O que era para ser problema, Deus está transformando em solução. O que era para ser sangramento, Deus está estancando e está dizendo: você vai chegar em Belém diferente. Talvez os teus planos eram um, mas eu estou mudando todos eles. Talvez o teu plano era chegar com a família, chegar com alguém, chegar com um objeto, chegar com algum profeta, chegar com alguma coisa, algum trabalho, alguma porta aberta. E Deus está dizendo: os meus planos vão entrar em ação agora. Era Raquel. E Deus no céu dizendo: é Benjamim. Irmãos, deixa eu lhe dar um conselho diante do Espírito Santo. Qualquer decisão que você tomar, pergunte primeiro a Ele. Porque você pode tomar uma decisão hoje e Ele desfazer amanhã. Você pode arrumar suas malas até de alguém hoje, as malas dele ficar no lado de fora, ficar no meio do caminho, porque ele não vai conseguir chegar. Eu só tenho uma coisa para lhe dizer: Deus muda da noite para o dia. A palavra dele desce velozmente. É por isso que a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Há um tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. O capítulo 4 vai dizer: há o tempo de chorar, mas há o tempo de sorrir. Há o tempo de prantear, mas há o tempo de saltar da alegria. Sabe o que é que Deus está dizendo? Hoje você pode estar chorando, mas eu estou renomeando o seu projeto. É a alegria. Hoje você pode estar pranteando, mas amanhã você vai pular, vai pular, vai pular, vai pular, vai pular. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, pregando a igreja de Corinto, diz: aquele povo de Moisés que passou o mar vermelho, eles foram batizados ali. Batizado significa a morte do velho homem e o nascimento do novo. Sim ou não? A Bíblia diz que o exército, o povo de Israel, está à frente do mar vermelho. Do lado esquerdo, um monte chamado Piairote. Do lado direito, Migdol. Atrás dele vem o exército de Faraó. E agora? Agora vai ter que vir a direção divina. A Bíblia diz que quando Moisés toca o mar se abre. Repita comigo: o vento. Repita comigo: o nascimento está acontecendo. Por quê, pastor? Porque está abrindo. O canal está abrindo. E o menino vai nascer. Vai nascer um povo. A Bíblia diz que é um novo nascimento, é o batismo. Eles vão entrando, a bolsa, o líquido amniótico, ele sai. E quando o povo vai passando, vai saindo daquele ambiente da escravidão e vai entrando em outro ambiente, a Bíblia diz que eles passam a pés enxutos. O que é isso, pastor? É que quando o povo de Faraó, do Egito, vier e também entrar por esse caminho, eles serão mortos no meio do mar. O que Deus está dizendo? É necessário às vezes algumas coisas morrer para a outra nascer. Porque quando o povo passa e eles olham aqueles corpos na praia, tem uma coisa que eles não vão se preocupar mais, que é com o Egito. É uma nova cultura. É uma nova língua. É um novo patamar. O Egito não é mais problema. Ele ficou na beira da praia. Sabe o que Deus está dizendo? É daqui para frente. Ou você vai chorar por quem já morreu, ou você vai carregar Benjamim, porque ele vai virar uma tribo. Deus, ele está renomeando o seu trajeto hoje. Irmãos, Deus está renomeando o nosso trajeto. Por quê, pastor? Porque quem vai entrar em Belém com você é Benjamim, o filho da felicidade. Talvez o seu plano era um, mas Deus está dizendo: os meus são maiores, os meus sonhos são melhores, e o que eu tenho para ti é planos de paz e não de mal.
Eu profetizo sobre a sua vida a paz que excede todo entendimento. Essa o mundo não pode te dar, mas o Senhor pode dar. Passou agora o carnaval, as pessoas pulam no domingo, na segunda, na terça, chega na quarta, o vazio. Aí agora eu vou para a igreja. Aí vem agora as festas juninas. Não, Jesus. Aí quando passa a festa, agora eu vou para a igreja de novo. Ou a morte fica no meio do caminho e eu entro em Belém, sem qualquer resquício de Raquel. Ou se eu levar ela comigo, eu vou sempre estar lembrando que um morto, eu estou carregando um morto junto comigo. Eu vim lá de Arapiraca para lhe dizer: Deus tem uma terra abençoada para você. Mas você vai precisar esquecer o passado. Você vai precisar renunciar. Você vai precisar entender que Deus renomeia as nossas rotas. Você vai precisar entender que Deus às vezes toma decisões por nós. Você vai entender que Ele tem ciúme de você, que Ele ama você, que Ele trata você, que Ele cuida de você, que Ele dá livramento, que Ele é cura. Eu ouvi daqui a pastora falar: Josué é meu sobrinho. Pastor, você está pregando assim alegre? Claro, irmão, eu sirvo a um Cristo que tudo pode. Tem 15 dias que meu filho passou 6 dias internado, com uma broncopneumonia. Quando nós chegamos no hospital, o médico disse: tem que internar. E vem logo o desespero, né? Internar Jesus, e agora? E ele foi internado num domingo de madrugada, culto de Santa Ceia. Eu disse: Jesus, o que é que eu faço? Aí o Senhor disse: cuida da minha casa, que eu cuido da tua. Quando eu entrei na igreja, que eu vi a igreja repleta, o Senhor disse: cuida da minha casa, que eu cuido dos teus. Aí quando eu termino de pregar, termina a Santa Ceia, a Rô ficou com o Luca lá, uma irmã ficou com ela, ela manda uma foto, ele já sabidinho. Sabe por quê, irmãos? Se o Senhor não nos guardar, em vão vigia o sentinela. Sabe o que eu quero dizer para você? Ele é suficiente. Olha, irmão, Siddhartha Gautama, o Buda, diz que para chegarmos à estabilidade precisamos de um nirvana. Allan Kardec, que escreveu o Livro dos Espíritos, diz que nós devemos evoluir. Mas Jesus diz diferente. Você nem vai para o nirvana e nem vai evoluir. Você vai morrer. Porque Deus não evolui aquilo que não prestava. Você vai morrer para nascer de novo. Ele não vai pegar você, vai evoluir o que não. Não. Ele só coloca vinho novo em odre novo. Ele não quer que você remende. O mundo está cheio de teorias, filosofia, sociologia. A minha teoria é uma só: é essa palavra aqui, que vive e reina, é a verdade. Sabe o que é que Deus está fazendo conosco hoje? Livramento. Porque o que era para ser problema, Deus está transformando em solução. O que era para ser dor, Deus está transformando em alegria. O que era para ser choro, Deus está transformando em riso. O que era para ser porta fechada, Deus está transformando em porta aberta. O que era para ser enfermidade, Deus está transformando em cura. A Bíblia diz no livro do Apocalipse que Ele tem a chave de Davi: o que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Agora Ele também tem mais duas chaves, mais duas. Apocalipse 1:18, coloca para mim, por favor. Apocalipse 1:18, Ele tem mais duas chaves. E o que é vivo e foi morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Repita comigo: Ele tem a chave de Davi, Ele tem a chave da morte e Ele tem a chave do inferno. O que isso quer dizer, pastor? Que Ele manda no céu, que Ele manda na terra e que Ele manda debaixo da terra. É por isso que a tua vida está guardada debaixo dEle. É por isso que o Salmo 46 vai dizer que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é socorro bem presente na angústia. Sabe por quê? Porque quando Ele foi para o madeiro, que se entregou e seu sangue foi derramado, Ele disse: Satanás, agora a chave da morte é minha. A vida deles são minhas. O nome de Raquel significa ovelha. A ovelha precisou morrer.
para o menino nascer. Essa é a perfeita tipologia de Cristo. Você só está aqui respirando vivo porque Ele precisou morrer. Hoje você só tem uma oportunidade de sair da sua casa, do seu trabalho, vir para a igreja, adorar com as mãos para cima, ouvir uma palavra singela. Sabe por quê? Porque Ele decidiu ir até o fim. A ovelha que precisou ficar no meio do caminho para você chegar a Belém. Sabe o que é que nós precisamos, irmãos? Agradecer. Porque pela manhã as suas misericórdias se renovam, e à noite o seu louvor é perfeito em nossas vidas. E hoje é uma noite onde Deus está nos dando livramento. Ele está mudando os nossos planos. Eu repito, irmãos, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, porque Ele está promovendo algo novo. Porque a sua ira dura um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem um amanhecer. Essa noite é uma noite de virada, é uma noite de um novo tempo. Você foi dormir de uma forma, mas vai acordar de outra. Eu não sei como você chegou aqui, mas uma coisa eu sei: onde Jesus passeia, nada fica da mesma forma. Todos os lugares que Jesus entrou, Ele modificou. Todas as famílias que foram alcançadas por Cristo foram restauradas. Talvez o teu casamento seja um Benoni, mas Deus está dizendo: mas ainda posso transformar em Benjamim. Talvez a tua família esteja um Benoni, mas Deus é o Deus que instituiu a verdadeira família ainda sobre a tua vida. Talvez as portas se fecharam para você, e você está dizendo: pastor, eu estou passando algo tão difícil. Mas o Deus que nós servimos é aquele que tem a última palavra. Talvez você recebeu um diagnóstico do médico, que você vai precisar de tantos tempos para fazer um tratamento. Mas nessa noite, como a palavra dele nos diz, Ele vai antecipar o tempo da felicidade. O que era para mudar um ano vai ser 6 meses. O que era 6 meses e 3 meses. Eu não sei se você tem uma ação na justiça, mas se você tem uma ação na justiça, Deus vai retroagir o tempo da felicidade. Eu sirvo a um Deus vivo. Você serve a um Deus verdadeiro. Boa parte do mundo serve a deuses que não falam. Nós servimos a um Deus que nós não vemos, mas nós sentimos. E Ele está à frente do seu tempo. Sabe por quê? Porque Ele já sabe o que vai acontecer com você daqui a 2, a 3, a 5 anos, a 10 anos. É por isso que Ele manda te dizer: eu vim no meio do caminho. Porque se eu não intervisse agora, o que você levaria para Belém seria uma dor. Mas como você não entende o que eu faço hoje, lá na frente, quando você chegar com Benjamim, o filho da sua alegria, do braço direito, você vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por mim. Eu quero dizer para você nessa noite, já caminhou para o fim. Deus, Ele antecipou o tempo da felicidade. Interviu no seu caminho. Interviu na sua história. Só para você não carregar pelos caminhos da sua vida uma dor que não é sua. Hoje Deus transforma e renomeia o seu projeto. O seu projeto não é de morte, é um projeto de vida. E está nascendo algo grande aí. O diabo disse é dor. Deus disse é não, é alegria. O diabo disse é frustração. Deus disse é não, é satisfação. O diabo diz eu vou trazer a dor sobre ele. Deus disse não, eu vou trazer a paz que excede todo entendimento. Você vai chegar em Belém alegre. Você vai chegar, e só quem vai chegar em Belém alegre, levanta as 2 mãos para o alto.
Levanta as duas mãos para o alto. Talvez você esteja passando algo difícil hoje, mas Deus manda te dizer: mesmo no momento difícil, eu trago alegria sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre a tua história, sobre os teus filhos, sobre o teu trabalho, sobre a tua vizinhança, sobre a sociedade. Você vai chegar em Belém alegre. Diga para a pessoa que está do seu lado: se prepare. A mudança era uma, mas algumas coisas vão ficar no meio do caminho para o novo nascer. Irmãos, o novo só vem quando o velho fica. O novo só aparece quando o velho fica. Novos sonhos, novas estruturas, novo tempo, nova geografia profética. Um tempo de alegria está chegando sobre as nossas vidas. Um tempo de alegria está chegando sobre a minha vida e a tua vida. Irmão, ria. Ria, porque Satanás vai ter que aguentar. O diabo vai ter que aguentar. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você está fraco é porque você está forte. O poder do Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza. E nesta noite a dor não vai te acompanhar, o choro não vai te acompanhar, a tristeza não vai te acompanhar. Sabe por quê? Porque Ele renomeia, transforma, muda, neutraliza. É sobre isso que eu venho falar nessa noite. Deus está transformando a tua história. Algo novo. Repita comigo: vamos viver algo novo. Você vai entrar no seu Belém, não carregando Benoni, mas carregando o filho da felicidade.